Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 112º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Josué, capítulos 3, 4 e o capítulo 5, versículo 1, o livro de Jó, capítulo 26 e o livro de Mateus, capítulo 3. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, através da leitura da Bíblia, ouvir os nossos devocionais, orar junto conosco. O mundo tem buscado validações por opiniões, ainda que nem saibam que estão vivendo uma mentira. Estamos vivendo dias em que cada um tem uma verdade. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, celular, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente, sobretudo esta que está sendo semeada agora para a sua vida. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. Neste momento, lhe convido e lhe encorajo a repetir essas palavras proféticas para as nossas vidas. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê compreensão da sua palavra. Precisamos usar todos os recursos que o Senhor tem nos dado, incentivar nossos irmãos e irmãs a lerem a Bíblia, a estudar, a orar. Em nome de Jesus, precisamos priorizar o Senhor em nossa vida, a nossa intimidade para contigo em oração. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus, graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro de Josué, capítulos 3, 4 e o capítulo 5, versículo 1. A passagem do Jordão. Josué se levantou de madrugada e, tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantem a arca da aliança e passem adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo o Israel, para que saibam que, como estive com Moisés, assim estarei com você. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor seu Deus. Josué continuou: nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que, sem falta, expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. E agora escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber,
as águas que vêm de cima e se amontoarão. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante todo o tempo da colheita, as águas que vinham de cima pararam de correr. Levantaram-se num montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as águas que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. As 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Quando todo o povo tinha passado o Jordão, o Senhor falou com Josué, dizendo: Escolham 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e ordenem que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados, e que levem essas pedras e as depositem no lugar em que vocês irão passar a noite. Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: Passem adiante da arca do Senhor seu Deus até o meio do Jordão. Cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vocês. E no futuro, quando os seus filhos perguntarem: O que significam estas pedras para vocês? Respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Os filhos de Israel fizeram como Josué havia ordenado e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao lugar onde passariam a noite, e as depositaram ali. Josué também levantou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde ficaram parados os pés dos sacerdotes que levavam a Arca da Aliança. E essas pedras estão ali até o dia de hoje, porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo o que o Senhor, por meio de Moisés, havia ordenado a Josué que falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. Quando todo o povo tinha passado, a arca do Senhor e os sacerdotes também passaram, à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados, na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, às campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu Josué na presença de todo o Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado Moisés. O Senhor disse a Josué: Ordene aos sacerdotes que estão levando a arca do testemunho que saiam do Jordão. Então Josué ordenou aos sacerdotes, dizendo: Saiam do Jordão. Quando os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do meio do Jordão e as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e corriam como antes sobre todas as suas ribanceiras. O povo subiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês e acamparam em Gilgal, do lado leste de Jericó. E foi em Gilgal que Josué levantou as 12 pedras que haviam tirado do Jordão. E Josué disse aos filhos de Israel: Quando no futuro os filhos perguntarem a seus pais: O que significam estas pedras? Expliquem aos filhos de vocês, dizendo: Israel passou em seco este Jordão.
Porque o Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, o seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado. Para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. A circuncisão dos filhos de Israel. Quando todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, a oeste, e todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivéssemos passado, o coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Amém. Compreendendo o capítulo 3 do livro de Josué, exposição bíblica dos versículos 1 a 6. Quando lemos Hebreus 11, o grande capítulo da fé das Escrituras, descobrimos que todas as pessoas mencionadas ali fizeram algo porque creram em Deus. A fé delas não foi um sentimento passivo, mas uma força ativa, porque a fé viva sempre leva à ação. Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Tiago 2, versículo 26. Exposição bíblica dos versículos 3 e 4. A Arca da Aliança era o trono de Deus, o lugar onde sua glória repousava no tabernáculo, conforme Êxodo 25, versículos 10 a 22. E, assentado Deus, tem o seu trono sobre os querubins, conforme Salmos 80, versículo 1. A lei de Deus era guardada na arca como um memorial da aliança entre Deus e Israel, e o sangue dos sacrifícios era aspergido sobre a tampa dos propiciatórios no dia da expiação anual. Levítico 16, versículos 14 e 15. Compreendendo o versículo 4, uma vez que o povo não tinha viajado desta forma antes, era preciso que Deus o guiasse. Contudo, os judeus não deveriam chegar muito perto da arca, pois esse era um móvel sagrado do tabernáculo e não podia ser tratado com negligência. Deus é o nosso companheiro enquanto passamos por esta vida, mas não devemos nos atrever a tratá-lo como um camarada. Compreendendo o versículo 8, os sacerdotes também teriam de ficar no meio do leito do rio até que todo o povo estivesse passando à margem oposta. Quando os sacerdotes chegassem ao outro lado, as águas voltariam ao seu curso original. Esses sacerdotes precisaram de fé e coragem para realizar seu trabalho, mas confiaram sua vida a Deus e colocaram-se na dependência de sua palavra. Exposição bíblica dos versículos 9 a 13. Tendo instruído os sacerdotes que carregavam a arca, Josué então compartilhou as palavras do Senhor com o povo. Ele não engrandeceu, mas glorificou o Senhor e falou de suas bênçãos generosas para a nação. A verdadeira liderança espiritual concentra os olhos do povo de Deus no Senhor, em sua grandeza. Se você estiver em uma posição de comando na obra de Deus, pense em um modo como pode chamar atenção para a glória do Senhor e suas promessas, e não para o próprio serviço. Exposição bíblica dos versículos 14 a 17. Durante a maior parte do ano, o Rio Jordão tinha cerca de 30 metros de largura, mas, na época de cheias da primavera, transbordava em ambas as margens e ficava 1,5 km mais largo. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca colocaram os pés na margem do Jordão, a água parou de correr e uma muralha se formou no rio acima, e pouco mais de 30 metros de distância, perto de uma cidade chamada Adã. Era um milagre de Deus em resposta à fé do povo. Compreendendo o versículo 15, ao abrir o Mar Vermelho, Deus usou um vento forte que soprou durante toda a noite anterior, conforme Êxodo 14, versículos 21 a 22. Não foi um mero fenômeno meteorológico, pois aquele vento era o sopro forte
das narinas de Deus. Êxodo 15, versículo 8. Quando Moisés levantou a mão, a ventania começou a soprar, e quando ele abaixou a mão, as águas voltaram ao seu lugar e afogaram o exército egípcio. Conforme Êxodo 14, versículos 26 a 28. Agora, na travessia do Jordão, não foi o braço obediente de um líder que trouxe o milagre, mas os pés obedientes do povo. Se não estivermos dispostos a andar pela fé e obedecer à palavra de Deus, Ele nunca poderá abrir o caminho para nós. E eu encerro a compreensão do capítulo 3 do livro de Josué com o versículo 17. No meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, o livro de Hebreus foi escrito para desafiar o povo de Deus a continuar na maturidade espiritual e não retroceder à incredulidade. Em Hebreus 3 e 4, o escritor usou a experiência de Israel em Cades Barneia, Números 13 e 14, para advertir os cristãos tolos de não ficarem aquém de tudo o que Deus planejou para eles. Não ficamos parados na vida cristã, avançamos na fé ou recuamos por incredulidade. Compreendendo o capítulo 4 do livro de Josué, exposição bíblica dos versículos 1 a 7. O Senhor estava no controle de todas as atividades no Rio Jordão naquele dia. Ele disse aos sacerdotes quando entrar no rio e quando seguir para o outro lado. Ordenou às margens que se abrisse e, depois, que voltasse ao seu curso. Tanto a água quanto o povo obedeceram e tudo funcionou como Deus tinha planejado. Foi um dia que glorificou o nome do Senhor e exaltou o seu servo Josué, conforme versículo 14. Dedique um tempo hoje, meu irmão, minha irmã, para adorar a Deus, lembrando-se de sua soberania e providência em todas as coisas. Exposição bíblica dos versículos 9 e 10. 2 montes de pedras foram erguidos como memoriais da travessia do Rio Jordão por Israel. 12 pedras em Gilgal, conforme versículos 1 a 8 e versículos 10 a 24. E outras 12 no meio do rio, versículo 9. Esses monumentos eram testemunho de que Deus honra a fé e trabalha em favor daqueles que confiam nele. A pilha de 12 pedras lembrava o que Deus fez naquele dia. Para um israelita fiel, era uma confirmação de que o Senhor era o seu Deus, que opera maravilhas em favor de seu povo. Nossa mente humana pecaminosa está propensa a esquecer a bênção e obra de Deus. Portanto, dedique alguns momentos para registrar e lembrar a obra de Deus em sua vida. Exposição bíblica dos versículos 19 a 24. O monumento em Gilgal fazia os judeus se lembrarem de que Deus abriu o Rio Jordão e os fez chegar com segurança à terra prometida. A travessia do rio marcou uma ruptura com o passado. Eles nunca mais deveriam pensar em voltar. O monumento no fundo do rio representava o fato de que sua antiga vida fora sepultada e que eles agora deveriam viver uma vida nova. Romanos 6, versículos 1 a 14. Quando estudarmos Josué 5, veremos o significado espiritual para o cristão de hoje, da criação daqueles monumentos e da circuncisão da nova geração. E eu encerro a compreensão do capítulo 4 do livro de Josué, compreendendo o versículo 24. Josué impõe aos judeus o dever de temer ao Senhor e dar testemunho de seu poderoso nome a todo mundo. O Deus que pode abrir o rio é o Deus que todos devem temer, amar e obedecer. Israel precisava falar dele às outras nações e convidá-las a confiar nele também. O Deus de Israel se preocupa com o seu povo, cumpre suas promessas, vai adiante dele na vitória e nunca falha. Que testemunho para dar ao mundo! Deus nos conduz para fora a fim de nos levar para dentro, conforme Deuteronômio 6, versículo 23. E Ele nos leva para dentro para podermos conquistar, reivindicar nossa herança em Jesus Cristo, uma vez que o povo do Senhor se identifica com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição, conforme Romanos 6 e Gálatas 2, versículo 20. Esse povo tem o poder de conquistar e o mundo
Gálatas 6, versículo 14, a carne, Gálatas 5, versículo 24, ou o diabo, João 12, versículo 31. Não podem derrotá-lo. Em Jesus Cristo somos vencedores, conforme 1 João capítulo 5, versículo 3. E eu finalizo a compreensão no dia de hoje com a leitura do livro de Josué, capítulo 5, versículo 1. Seria de esperar que Josué mobilizasse suas forças no mesmo instante para atacar Jericó. Afinal, o povo de Israel estava unido no propósito de seguir o Senhor e os habitantes da terra se achavam paralisados pelo medo. Do ponto de vista humano, era o momento perfeito para Josué agir. Contudo, os pensamentos e os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Isaías 55, versículos 8 e 9. E Josué estava recebendo ordens do Senhor, não de especialistas militares. Como cristãos, somos constantemente desafiados a ver a situação pela perspectiva de Deus e não pela nossa. Vamos para a leitura no livro de Jó, capítulo 26. Jó critica Bildade. Então Jó respondeu: Como você sabe ajudar o que não tem força? Como você sabe socorrer o braço que não tem vigor? Como você sabe aconselhar o que não tem sabedoria e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento? Com a ajuda de quem você profere tais palavras? E de quem é o Espírito que fala em você? Continuação da terceira fala de Bildade. A grandeza do poder de Deus. Os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. O mundo dos mortos está desnudo diante de Deus e não há coberta para o abismo. Ele estende o norte sobre o vazio e faz a terra pairar sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo sobre a superfície das águas, no limite entre a luz e as trevas. As colunas do céu tremem e se espantam diante da sua ameaça. Com a sua força dominou o mar e com o seu entendimento despedaçou o monstro Raabe. Pelo seu sopro o céu se aclarou, a sua mão feriu a serpente veloz. Eis que isto são apenas as bordas dos seus caminhos. Dele temos ouvido apenas um leve sussurro, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Amém. Compreendendo o livro de Jó, capítulo 26, exposição bíblica dos versículos 1 a 4. Antes de enaltecer o grande poder de Deus no universo, Jó primeiro repreendeu Bildade por não lhe dar ajuda alguma. Jó não tinha poder algum, mas Bildade não o deixou mais forte. De acordo com seus amigos, faltava sabedoria a Jó. Contudo, Bildade não compartilhou nem um pouco de sabedoria ou visão. Exposição bíblica dos versículos 5 a 13. Jó novamente exalta a grandeza de Deus. Deus vê tudo, até o reino dos mortos. Conforme versículos 5 e 6, Jó usou 3 diferentes nomes para o lugar dos mortos: as águas, Sheol e destruição, Abadom, em Apocalipse 9, versículo 11. Se Deus vê o que está acontecendo no mundo dos mortos, então, sem dúvida, sabe o que está acontecendo entre os vivos. Exposição bíblica dos versículos 7 a 13. Deus não apenas vê todas as coisas, mas também fez e controla tudo. Exposição bíblica dos versículos 7 a 9. O hino de louvor de Jó começa com uma afirmação acerca do poder de Deus nos céus e descreve a aparência da terra no espaço com notável precisão científica. Conforme versículo 7, Deus também controla as nuvens e a chuva. Exposição bíblica dos versículos 10 a 11. Jó louvou o Criador por traçar o horizonte, onde o sol nasce e se põe. Deus controla o dia e a noite, a terra seca e a água, as colunas dos céus. É uma expressão poética para as montanhas. Elas descansam na terra, mas parece sustentar o céu. Quando o Senhor fala, as montanhas tremem.
conforme capítulo 9, versículo 6. Exposição bíblica dos versículos 12 e 13. A última estrofe do hino de Jó se concentra no poder de Deus sobre as águas. O Senhor pode agitar ou acalmar o mar como bem quiser. Ele tem poder sobre as criaturas marinhas, monstro dos mares e serpente à risca. Ele pode afastar as nuvens carregadas e limpar o céu após a tempestade. E eu encerro a leitura no livro de Jó, capítulo 26, trago o versículo 14 para a compreensão. Uma vez que viram a obra das mãos de Deus na natureza, os amigos de Jó acharam que sabiam tudo sobre o Criador e podiam, portanto, explicá-lo. Jó disse que o oposto era verdadeiro, mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? O que vemos de Deus na criação são apenas contornos de seus caminhos, e o que ouvimos é apenas um sussurro de seu poder. Vamos para a leitura no livro de Mateus, capítulo 3. A pregação de João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região em volta do Jordão iam até onde ele estava. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento e não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. O batismo de Jesus. Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Amém. Compreendendo o livro de Mateus, capítulo 3, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 2, 7 a 10. A pregação de João concentrou-se no arrependimento e no reino dos céus. A palavra arrepender-se significa mudar de atitude e agir de acordo com essa mudança. João não se contentava com pesar ou remorso. Ele queria a prova do arrependimento das pessoas no modo como elas viviam. Versículo 8. A vida delas precisava dar provas das mudanças. Compreendendo o versículo 2, o reino dos céus está próximo, é uma pregação mencionada por todo o período inicial do Evangelho de Mateus, conforme capítulo 4, versículo 17, capítulo 10, versículo 7.
Exposição bíblica dos versículos 3 e 4. João cumpriu a profecia dada em Isaías 40, versículo 3. Em um sentido espiritual, ele era o Elias que havia de vir. Mateus 11, versículo 14. Pois veio no espírito e no poder de Elias. Lucas 1, versículos 16 e 17. Ele até se vestiu como aquele profeta e pregou a mesma mensagem de juízo. 2 de Reis, capítulo 1, versículo 8. João foi o último dos profetas do Antigo Testamento. Lucas 16, versículo 16. E o maior deles. Mateus 11, versículo 7 a 15. E também deu uma conferida no capítulo 17, versículos 9 a 13. Exposição bíblica dos versículos 5 e 6 e 11 e 12. Os judeus batizavam gentios convertidos, mas João estava batizando judeus. Seu batismo foi autorizado pelo céu. Capítulo 21, versículos 23 a 27. Aquele ato não foi algo que João inventou ou de que se apropriou. Era um batismo de arrependimento que esperava ansiosamente a vinda do Messias. Atos 19, versículos 1 a 7. Seu batismo cumpriu dois objetivos. Preparou a nação para o Cristo e apresentou Cristo à nação. João 1, versículo 31. Exposição bíblica dos versículos 13 a 15. João tentou recusar-se a batizar Jesus, mas o Filho de Deus sabia que esta era a vontade do Pai. E porque Jesus foi batizado? Naturalmente, ele não era um pecador arrependido que quisesse tornar pública sua fé. Em primeiro lugar, seu batismo deu aprovação ao ministério de João. Segundo, ele se identificou com os publicanos e pecadores, pessoas a quem veio salvar. Mas, principalmente, seu batismo descreveu seu batismo futuro na cruz, conforme capítulo 20, versículo 22 e Lucas 12, versículo 50. Quando as águas do juízo de Deus viriam sobre ele. Salmos 42, versículo 7 e Jonas 2, versículo 3. Compreendendo o versículo 16, a vinda do Espírito Santo como uma pomba identificou Cristo com João, João 1, versículos 31 a 34, e assegurou a Jesus enquanto iniciava sua obra terrena, que o ministério do Espírito seria sempre dele. João 3, versículo 34. A pomba é um belo símbolo do Espírito de Deus em sua pureza e em seu ministério de paz. E eu encerro a leitura da Bíblia e também a compreensão do livro de Mateus capítulo 3, destaco o versículo 17. Em 3 ocasiões especiais durante a vida terrena de Jesus, o Pai falou do céu, no batismo de Jesus na transfiguração. Capítulo 17, versículo 5. E quando Cristo se aproximou da cruz. João 12, versículos 12 a 30. Naquelas oportunidades, Deus falou com o seu Filho. Hoje, Ele está falando por meio de seu Filho. Hebreus 1, versículos 1 e 2. A declaração do Pai que veio do céu parece ser um eco de Salmos 2, versículo 7. Ele, o Senhor, me disse, Tu és meu filho, e hoje eu te gerei. Atos 13, versículo 33, nos informa que isso se refere à ressurreição de Cristo dentre os mortos e não ao seu nascimento em Belém. Essa declaração está perfeitamente associada com a experiência batismal, a morte, o sepultamento e a ressurreição do Senhor. A declaração do Pai também associa Jesus Cristo ao servo sofredor profetizado em Isaías 40 a 53. Citando Isaías 42, versículos 1 a 3, Mateus diz que o Messias servo é chamado por Deus de meu amado, em quem tenho prazer. Mateus 12, versículo 18. O servo descrito em Isaías é humilde, rejeitado e feito para sofrer e morrer, mas também é visto como alguém que virá com vitória, enquanto a nação de Israel é vagamente vista em alguns desses cânticos do servo. O Messias, Jesus Cristo, é revelado de modo mais claro. Novamente vemos a relação com Cristo na morte, no sepultamento e na ressurreição. Finalmente, a declaração do Pai aprova tudo o que Jesus fez até aquele momento. Seus anos de vida anônima em Nazaré provavelmente foram usados para agradar ao seu Pai.
Receba essas palavras na autoridade de Jesus.